Fala aí, galerinha, tudo bem? Professora Diana Faustino, dessa vez aí para fazermos a nossa revisão para o simuladão de geografia, tá certo? Nossa revisão de geografia, ela vai trabalhar aí alguns assuntos, né, que vivenciamos ao longo dessa unidade, tá certo? E um desses primeiros conteúdos corresponde à maritimidade e continentalidade. Lembram lá dos fatores que influenciam no clima? Pronto. De todos eles, eu vou falar sobre continentalidade e maritimidade, que foram justamente os dois que trabalhamos aí nesta unidade, tá certo? Professora, por que a senhora trouxe essa imagem? Se liga aí nessa imagem, porque no simuladão de vocês vai ter uma imagem muito semelhante a essa, tá joia? Eu trago aqui, olha, uma imagem à beira do mar e uma imagem bem continental. Veja como está seco, né? Apesar de ter a presença do rio aqui, não vai influenciar em absolutamente nada. O foco aqui é o continente, beleza? Maritimidade e continentalidade, as áreas próximas ao mar, tá certo? Consequentemente são mais úmidas. Se são mais úmidas, elas não sofrem muito intensamente aí com essa queda brusca de temperatura, ou seja, né, de dia é úmidozinho e à noite também, assim como tem temperaturas amenas. Já no continente, né, nas áreas distantes do mar, tá? Essa ideia de continentalidade. De dia, senhores, é muito quente. E de noite é muito frio, então a variação de temperatura é muito brusca em relação à continentalidade, tá certo? Na continentalidade de dia, por conta do sol, é muito quente, tá certo? E à noite, beleza, devido à ausência do sol, as temperaturas elas caem bruscamente, muito frio, beleza? Fica aí a dica. Exemplo aqui a gente tem Caruaru, temos Arco Verde, né, no nosso estado, tá? Trazendo aí essa referência de continentalidade. Já de maritimidade, nós temos a nossa própria cidade, né? Igaraçu, Abreu e Lima, Paulista, Olinda, Recife, que é a beira-mar, tá certo? Que não tem essa influência, tá certo? Da ausência do mar. Isso por quê? Porque o mar de dia, tá certo? Ele está frio, e à noite ele está quente, certo? Então, de dia, nas áreas próximas ao mar, quem libera calor, ou seja, quem está quente é o continente, e o mar está frio, e à noite é o inverso, é o contrário, tá? O continente está frio e o mar está quentinho, então ele vai liberando calor. Então a gente não consegue sentir essa diferença brusca. Nas áreas próximas ao mar, a gente não sente essa diferença de temperatura muito intensa. Já nas áreas distantes do mar, o que se configura aí como a continentalidade, de dia vai ser bem quente e de noite vai ser bem frio, tá certo? Se ligar aí nesse fator climático, porque pode tanto cair, né? O conceito em si, perguntando a você qual é o fator climático, beleza? Se é altitude, lembram do que é altitude? Quanto mais alto, mais frio, tá certo? Se é altitude, se é maritimidade, se é continentalidade, ou eu posso trazer, tá certo? O termo para você identificar o conceito, dizer o que é. Então, os senhores já sabem que continentalidade são áreas distantes do mar e que sofrem aí mudanças na temperatura bruscas, tá? De dia muito quente e de noite muito frio. Já maritimidade, como o próprio nome já está dizendo, áreas próximas ao mar, tá certo? E que não sofre aí intensamente essa mudança de temperatura, tá certo? Por estar próximo ao mar, que de dia vai ser frio, é o contrário no continente, e à noite vai ser quentinho, beleza? Então se liga aí nessa questão, porque vai ter uma questão sobre isso. Vai ter uma outra questão
falando para vocês sobre os tipos de clima, tá? E essa é mundial. E essa questão eu peço que vocês estudem com o auxílio do Livro dos Senhores, tá certo? Essa questão ela tá disponível para vocês, né? Esse assunto tá disponível para vocês lá na página 95 do livro de vocês. Tem um mapa mundi com a distribuição de todos os climas mundiais. Professora, vai cair todos os climas mundiais? Não, tá certo? Irão cair esses que eu coloquei umas bolinhas, estão vendo? Equatorial, tá? Polar, desértico e oceânico ou marítimo, beleza? O que vai cair é esse, porque como são muitos, para que vocês identifiquem, ficaria algo meio ruim. Então, eu não iria fazer isso com os senhores, tá certo? Escolhi aí os grupos maiores, os principais, tá? Para que a gente detalhasse ele com mais clareza, beleza? Os equatoriais, fica ligadíssimo nesse tipo climático, porque os equatoriais eles vão ocorrer aqui, olha, na linha do Equador, o próprio nome já está dizendo. Então vai ter um mapinha no simuladão de vocês que pode ter o clima tropical, certo? Eita, eu esqueci de circular ele, mas vai cair também. Pode ter o clima tropical, pode ter o clima equatorial, pode ter o clima polar, desértico e marítimo. Aí o que é que vai acontecer? Você tem que identificar, então se ligar que o clima equatorial ele fica aqui, ó, em cima da linhazinha do Equador. Então se tiver um clima aqui, ó, somente as corzinhas, eu não vou trazer o nome para vocês não, eu vou trazer tipo somente a cor, beleza? Uma cor trazendo aqui na linha do Equador, ela é equatorial, tá certo? Ah, professora, eu trouxe aqui olha, é nas regiões dos trópicos, ó, tropical, esse roxinho claro, tá? Que vai ser semelhante ao equatorial. O equatorial é muito quente, o tropical ele vai ser quente e úmido, tá? Em alguns lugares seco, em alguns lugares úmidos. Nos locais que ele vai ser úmido são os locais próximos ao oceano. Nos locais que ele vai ser seco, vai ser nas áreas continentais. Lembram lá da maritimidade e continentalidade, ela influencia diretamente no clima. Professora, o clima que veio para mim é aqui, olha, no círculo polar ártico e no círculo polar antártico. Qual é o tipo climático? Polar, beleza? Professora, não. O que veio foi esse daqui, olha. Se ligar no deserto do Saara, foca na África. Se vier destacado, né, em cinza, somente essa cozinha aqui, o resto vier tudo branco, isso aqui corresponde ao tipo climático desértico, tá certo? Não, veio marítimo, somente essas pontinhas aqui, olha. Essas pontinhas verdes, se vier somente eles, é marítimo ou oceânico. Então, se ligar aí na localização dos tipos climáticos e nos conceitos deles também, que os conceitos são justamente o que está na 95 e 96. Tipo, equatorial. Quais são as características do equatorial? E vai estar escrito lá, tá? Quente e úmido, provoca 2 estações do ano, inverno e verão. A primeira chuvosa, a segunda seca, com temperaturas aí anuais de 25 graus, porque é muito quente, beleza? Aí vem o tropical. A exemplo do tropical, esse tipo climático provoca somente as estações chuvosas e secas, das 4 registradas normalmente com temperatura média. Então você vai se ligar na característica, beleza? Vai estar lá somente a característica e você vai ter que correlacionar, identificar. Desértico, beleza? Tem desértico quente e desértico, você vai estudar o desértico, tá? Com 2 estações parecidas, inverno bastante frio e verão bastante úmido, tá? Esse tipo de clima provoca durante os períodos de inverno temperaturas muito baixas, embora não chegue a formar neve e nem chuva, tá certo? Então no inverno acontece só da temperatura baixar e não é durante todo o dia, principalmente à noite, mas não chove, tampouco precipita neve, tá certo? Então se ligar que é um clima desértico, são áreas bem quentes, tá? Regiões bem quentes que não irão chover, porque o deserto
desértico, ele tanto pode ser frio, como ocorre lá nas áreas polares, como ele pode ser quente, como ocorre na região do Saara, tá? Um deserto quente é um deserto do Saara, beleza? Vai continuar sendo desértico, beleza? São áreas extremamente secas, com pouca precipitação, mal chove naquela região, então é um tipo desértico quente. Já o clima desértico é o que acontece lá na região dos polos. É frio, muito frio, mas não chove, porque não há precipitação, é seco, tá certo? Beleza? Clima polar é um tipo de clima em que as duas estações do ano praticamente se resumem a uma só, o inverno, né? Então, o clima polar ele tá bem facilzinho, tá certo? E o clima aí mediterrâneo, o clima marítimo oceânico, né? O clima aí oceânico ou marítimo, bom, esse é muito facilzinho, tá certo? Esse não tá disponível aqui na página 96 para vocês, mas esse eu digo, são aqueles, tá, que ocorrem próximos do mar. Então, ele pode ser oceânico polar, ele pode ser equatorial oceânico, ele pode ser tropical oceânico, ele pode ser desértico e oceânico. Vejam aqui, ó, eu tenho o deserto do Saara, um deserto quente, mais próximo ao oceano, tá certo? Então, é desértico oceânico. A única diferença é que os oceânicos irão chover mais, belezinha? Ficaram ligados nessa questão? Estudar os tipos climáticos que estão circulados aí, mais o tropical que está no livro de vocês, para correlacionar as características corretinhas, beleza? E se ligar, porque vai ter duas questões relacionadas a isso. Uma de correlacionamento e outra para você se ligar qual é o lugar onde o clima está, o equatorial, tá onde? Onde é que tá o tropical, onde é que tá o polar? Não é todos eles não, é só um. Eu vou escolher só um, tipo, vou escolher só o polar. Aí se você ver somente essa partezinha aqui, ó, de cinza escuro e o resto branquinho, é porque foi escolhido polar, e você vai lá nas alternativas, marca que clima é esse, polar, beleza? Se for o equatorial, aí você vai lá e marca equatorial. Se for tropical ou marítimo, enfim, ou desértico, né? Beleza? Deu para entender como vai ser? Excelente. Aí tem uma outra questãozinha aí voltada ao conceito de bioma, e esse conceito também está no livro de vocês, tá certo? Lá na página 103. São formados a partir de um conjunto de ecossistemas, ou seja, de vegetais e animais semelhantes localizados numa mesma região. É por isso que nós temos aí o bioma da savana, o bioma do cerrado, que é a savana brasileira, da caatinga, da mata atlântica, da floresta equatorial. É um conjunto de vegetais que só tem naquele lugar, beleza? E eles ali têm características semelhantes entre eles. Por exemplo, a caatinga é diferente do cerrado, que é diferente da Mata Atlântica, que é diferente da floresta equatorial, e assim sucessivamente. Não vou perguntar a vocês quais são os biomas, eu quero saber o conceito próprio de bioma, tá certo? São formados a partir de um conjunto de ecossistemas semelhantes, localizados numa mesma região, e está na página 103 do livro de vocês. Vai ter questõezinhas também relacionadas a elas, lembram? As plantas hidrófilas e as plantas higrófilas, tá certo? Professora, por que vai cair isso? Porque foi um dos nossos últimos assuntos, tá? Eu acredito que vocês entenderam bem sobre ele. As plantas higrófilas, ela é bem facinho. São plantas aí que vive todo ano, ou a maior parte dele no meio aquático, tá certo? Então, posso dizer que são plantas aquáticas, ok? As principais espécies são aí as taboas, as lótus, vitória régia, aguapé. Então, viu essa imagem, se ligou nessa imagem, corresponde ao que? Uma hidrófila, tá certo? Então, se ligar na imagem e marcar o conceito certinho sobre a característica dessa planta, beleza? As higrófilas, né? As plantas higrófilas são aquelas adaptadas a locais com muita umidade, porém terra firme, tá?
terra firme, elas não são de água não, passar muito tempo na água não. Elas são de terra firme, são árvores gigantes, enormes, com copas enormes também, tá certo? Então são plantas muito grandes, tá? Adaptadas a locais com muita umidade, chove muito nesses lugares, mas elas não vivem dentro d'água, elas vivem em terra firme, beleza? Essas são aí as higrófilas. Professora, vai cair essa parte aqui. A floresta amazônica pode ser um local de muita umidade. É rica em plantas higrófilas. As plantas tradicionais são pântanos também são exemplos desse tipo de vegetação, ó. Presta atenção. Esse contexto aqui, essa informação a mais é interessantíssima pra gente, porque a floresta amazônica é considerada aí a maior floresta do mundo, tá certo? Chove muito na região do Equador. É um exemplo, beleza? Mas eu vou querer saber a definição. São plantas, tá, adaptadas a locais com muita umidade, porém elas vivem em terra firme, tá certo? Não dentro da água, beleza? Vamos lá. Vai cair o conceito de xerofilia, né? Plantas xerófilas, tá certo? E aí a gente traz um exemplo da caatinga brasileira, um bioma exclusivamente brasileiro, tá certo? E que características correspondem aí à xerofilia? São plantas adaptadas a ambientes secos e não úmidos. Úmidos é muita chuva, seco é a ausência delas, tá? Eu trago aqui os exemplos de cactáceas, como essas que vocês estão vendo aí na imagem, beleza? Está presente na caatinga, tá? Está presente também na vegetação mediterrânea, mas geralmente na caatinga a gente vê com mais intensidade, tá? Está presente nas áreas desérticas também, mas na caatinga a gente vê um conjunto desses vegetais em maior quantidade. O clima tem que ser árido, ou seja, tem que ser seco. No nosso caso, no caso da caatinga, ele é quase seco. É por isso que dá a formação aí dessas cactáceas em maior quantidade, tá? E ocorre aí no interior do Nordeste, ou seja, numa região chamada de sertão, beleza? Então essas são as características que irão circundar aí a xerofilia, beleza? Então se ligar nisso aí. Ao contrário da xerofilia, nós temos aí a latifolia. Tá? Xerofilias são plantas adaptadas a locais secos. Tá? A latifolia, elas acontecem porque a latifolia significa folhas largas. A xerofilia apresenta microfilia, folhas pequenas. A latifolia são folhas largas, tá certo? Ela é o contrário das plantas xerófilas. Por que ela é o contrário, professora? É simples. Porque essas plantas são grandes. Se elas são grandes, elas precisam de muita água. Colocar na cabeça. Planta pequena, pouca água. Planta grande, muita água, tá certo? Troncos enormes, folhas enormes, elas precisam de muita água para manter tudo aquilo ali, beleza? Então, latifolia está relacionada à largura da folha. As plantas latifoliadas, ao contrário das acicufoliadas, que são aquelas pontudinhas, tá, que apresentam em formas de espinho, são plantas que apresentam folhas largas. Então, aí, ó, latifolia apresentam folhas largas, tá certo? Normalmente, folhas largas para uma maior transpiração de água. Se ela é muito larga, ela tem muita água. Se ela tem muita água, ela tem que perder muita água. Então, quanto mais larga ela for, mais ela consegue captar o sol e realizar a fotossíntese, tá certo? E mandar para a atmosfera mais água também. Então é uma troca bem interessante, tá? Normalmente encontradas em locais muito úmidos, ou seja, precisa de muita água, tá certo? São as folhas latifoliadas, são largas. Se ligar nesse conceito que vai cair também. As florestas tropicais são ricas, né, em esse tipo de vegetação por terem aí o clima muito úmido, e é muito comum encontrar esses tipos de planta, beleza? Latifolia, xerofilia,
vai cair também. Se ligar nesses conceitos. Elas, as plantas halófitas, né? Lembram delas? São plantas habituadas à presença do sal, tá certo? E a exemplo nós temos quem? O manguezal. Vai ter uma imagem lá para vocês identificarem se as plantas elas são halófitas, se elas são hidrófilas, se elas são higrófilas, tá certo? Aí você vai marcar direitinho aí que tipo de imagem. Se for um manguezal ou se for uma restinga com essa florzinha roxa, é uma halófita, plantas adaptadas a regiões com muito sal, tá certo? Geralmente ocorre no litoral. O manguezal com essas raízes aéreas é clássico, né, do mangue vermelho. Eu disse a vocês que é uma planta que retira o sal da água, tanto é que nas folhinhas do mangue tem excretado, do mangue branco, tem excretado, né, cristais de sal. É bem interessante isso aí, beleza? Então, se ligar nesses conceitos. As plantas halófitas, elas são únicas na capacidade de acumular sais. Vejam que plantas interessantes, né? Você retira a água, você suga a água, você toma a água e retira da água o sal que está presente nela. É o que acontece com as plantas halófitas, tá? Em concentrações iguais e superiores à água do mar, sem prejuízo para a planta. Algumas espécies dessas plantas têm raízes aéreas, como é o caso do Mar Vermelho, tá certo? Através das quais elas absorvem o oxigênio. A tolerância pode atingir cerca de 15 gramas de cloreto de sódio, ou seja, o sal, tá certo? Por litro, então é bastante coisa para uma plantinha. Essas plantas absorvem os sais acumulando nas suas folhas para estabelecer um equilíbrio osmótico, tá certo? Com baixo potencial de água presente no solo. Então, vê. É o que acontece com o mangue branco. Ela pega, excreta o sal, expulsa o sal através de suas folhas e fica só com a parte de água pura, tá certo? Bem interessante, as plantas halófitas. Aqui está um exemplo, então se ligar nas imagens para saber se ela é halófita, se ela é higrófila ou se ela é hidrófila, beleza? Se ligar nos conceitos de latifolia, xerofilia também, tá bom? E chegou aí ao fim a nossa revisão, tá certo, senhores? Eu espero que vocês estudem bastante para tirar aquele notão, tá certo? Um beijão, fiquem com Deus e até a próxima. Tchauzinho!